vou-me já sentar com os meus ilustres convidados. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui. É sempre, o professor Gentil Martins já não é a primeira vez que nos visita, portanto é sempre um gosto recebê-lo. O doutor António Bento, é que eu tenho a ideia que nunca nos tínhamos cruzado em televisão, pois não, doutor? Não, ainda não. Não, ainda não. E lá no Júlio de Matos também não. Portanto, também não. que também é conveniente, dizê-lo. Não. Aqui há uns anos, quando era aluna do magistério primário, estive lá a fazer um estudo, seria Centro António, como é que se chama aquele espaço onde se combate os problemas de alcoolismo? Eu fui lá fazer um estudo sobre alcoolismo, António Flores. António Flores, na altura chamava-se António Flores. Exatamente, estive aí a fazer um estudo de combate sobre o alcoolismo. Professor Gentil Martins está sempre associado a grandes causas e, neste caso, hoje celebramos e damos aqui um foco ao Dia Mundial da Luta contra a Tortura. Exatamente como é que se define a tortura? Nós temos uma ideia, mas a tortura tem muitos recortes e tem muitos meandros, não é? Bom, aqui há um aspecto muito particular. Nós temos o chamado CAVITOP, que é o Centro Português de Apoio a Vítimas de Tortura, que faz parte de uma coligação da Europa Latina, porque não havia nada, nem em Espanha, nem em França, nem na Itália, nem em Portugal, não havia nada, era tudo no norte da Europa. E até que houve um dinamarquês, que eu conhecia, que foi presidente da Ordem dos Médicos da Dinamarca, quando eu era da Portuguesa, que me meteu nisto. E disse, ele casou, entretanto, com uma senhora que era da Federação Internacional, que era romena, e que tinha feito um centro de vítimas de tortura, de apoio a vítimas de tortura, depois do regime no Ceausescu. E casou com ela, e depois foi ele que me disse, na Europa do Sul não há nada. Vocês têm que arranjar alguma coisa. Seria para alguma matriz cultural? Ouça, nem França, nem Espanha, nem Itália, nada. Nada. Porquê? Não sei. O que é facto é que agora já há, pelo menos um em cada um, não há muito. No fundo, agora, talvez até com estes refugiados que vêm, muitos deles terão sido torturados, não sabemos. Quer dizer, porque não é a mesma coisa ser refugiado ou ser torturado. Nós, aliás, fomos fundados em 2002, com o apoio da Fundação Oriente, da Ordem dos Médicos e da Cruz Vermelha. Todos eles nos ajudaram nessa altura. Agora já temos umas instalações de uma senhora muito simpática que, por 5 assoalhadas na artilharia 1, nos cobra 50 euros. Horrível. É simbólico. É simbólico, é meramente exatamente simbólico. O que ela disse. Sem pagar nada, não. Mas pagam o mínimo possível. Muito bem, sim, Bom, senhora. de qualquer modo temos instalações, mas fundamentalmente o que nós fazemos é dar apoio psiquiátrico e psicológico às pessoas, mas nos consultórios dos próprios médicos que os fazem pro bono, quer dizer, que não levam nada. Se são legalizados, muitos, o Dr. António Bento normalmente faz o favor de os levar para o próprio Hospital Júlio de Matos, porque eles têm direito a ter esse apoio. E, portanto, nós não podemos abusar também da boa vontade só das pessoas. Temos um grupo de psiquiatras e psicólogos muito bons, mas, enfim, também não podemos abusar deles. Claro, mas eu sim, agora talvez professor. passasse a palavra aqui. Exatamente, passar a palavra ao Dr. António Bento, porque, na realidade, fala-se hoje em dia, cada vez mais se fala mais em violência, mas a tortura é mais do que uma mera violência. Mera violência, o mera nunca se associa à violência. A violência é sempre duro demais para usar este termo mera violência. Mas, de facto, a tortura tem uns contornos mais profundos, eu diria, que a violência mais corrente. Como é que, de facto, fazemos esta distinção? Como é que o doutor destrinça quem é que vai para um lado e quem é que vai para o outro? Como disse bem, a tortura é uma forma quase extrema de violência. Bom dia a todos. Deixe-me dizer que eu também fui um dos cofundadores com o professor Gentil Martins do CAVITOP e no meu hospital, como disse Júlio de Matos, eu não sou diretor do hospital, mas sou diretor de um serviço que se chama Psiquiatria Geral e Transcultural. E nós temos uma equipa especializada precisamente para receber estas pessoas que, geralmente refugiados, porque o professor Gentil Martins ainda não disse, mas a tortura é uma tortura que tem que ser perpetrada por órgãos estatais e órgãos públicos, oficiais, portanto não é a tortura não é doméstica. Exato, não tem a ver com a chamada violência doméstica ou outra, portanto é algo mais do que isso. Tem a ver com sevícias, com... Portanto, exatamente. Podem ser presos, podem ser discriminados pela sua condição, por exemplo, racial. Sim, tudo. E tem-me exemplo de um caso.
Nós temos dezenas de casos, porque nós somos uma unidade de referência no Júlio de Matos, recebemos do Cavitop, recebemos de todas as instituições e temos uma equipa especializada para receber, sobretudo as pessoas que vêm ou da África ou dos países islâmicos. Neste momento são assim, digamos assim, os dois grandes locais do mundo e temos dezenas de países que vêm até nós com situações que são situações muito díspares, desde mulheres soldado que vêm com scalpes islâmicas, com scalpes, até pessoas da África que tiveram em buracos debaixo de terra, até outras situações, enfim. Mas são essas situações, de facto, que Dr. António Bento temos aqui que referenciar para que as pessoas possam perceber exatamente o que é que estamos a falar. Portanto, estes casos práticos, estes casos reais, claro, naturalmente não temos aqui nomes para referir, obviamente, mas estes casos para as pessoas poderem dimensionar, de facto, a realidade do vosso trabalho. Portanto, por exemplo, uma senhora, um caso que o tenha marcado, por exemplo, tenha chegado da África. Eu ainda ontem recebi africanas, portanto eu não posso estar a especificar, nem sequer a dizer o país, porque isso, enfim, poderia risco, mas ainda ontem recebemos. Nós temos um grupo que neste momento está a chegar aos 1000 doentes, dos quais cerca de meio milhar são sem-abrigo e refugiados, e é um grupo aberto. São números que nós não tínhamos a mínima noção destes números. Nós fazemos numa sala do tamanho deste estúdio e recebemos lá as pessoas todas e depois fazemos consultas individuais. E pessoas que às vezes não sabem a nossa língua, mas nós recebemos tudo. E ainda por cima tem essa barreira linguística, claro. Mas a barreira linguística ainda é ao menos. Eu devo dizer também um aspecto positivo, para não estarmos aqui a falar só de coisas que parecem um pouco tétricas, é que apesar de tudo estas pessoas têm uma grande resiliência, como agora se diz, têm uma grande força e uma grande energia, e penso que Portugal ainda recebe muito poucos refugiados, mas que poderá receber e bem muito mais, e no caso daqueles que precisam de apoio psicológico e psiquiátrico, o Cavitop e o Júlio de Matos, com a minha equipa, estamos disponíveis para receber todos os casos que forem necessários. Ainda bem, ficamos muito contentes com isso. Professor Gentil Martins, nós não temos, penso que a maioria dos portugueses não tem a noção dos números que estão aqui envolvidos. E ainda bem que temos aqui hoje este testemunho para que as pessoas possam estar mais alerta para estes casos. Uma coisa que eu talvez tenha falhado há bocado, que o meu colega já chamou a atenção, é que nós vivemos condicionados a uma definição da Convenção das Nações Unidas sobre Tortura. Sim. A Convenção das Nações Unidas sobre Tortura é muito específica e eu, até para ser mais simples, vou ler exatamente o artigo 1º que define, segundo as Nações Unidas, o que é tortura. Isso mesmo. O que exclui, obviamente, a violência doméstica e todo esse tipo de coisas. Então, o que diz a Convenção das Nações Unidas, que é de 84... O doutor vai ler sem óculos? À vontade. Coisa extraordinária. Olhem aqui eu. Usei óculos de 76 anos, mas depois fui operado das cataratas e está maravilhoso. E fiquei bom. Sim, senhora. Bom, constitui tortura qualquer ato através do qual dor ou sofrimento intenso seja infligido a uma pessoa com o objetivo de obter dele ou de terceiros informações ou confissão para puni-lo por qualquer ato que ele ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeito de ter cometido, para intimidá-lo ou coagindo a ele ou uma terceira pessoa por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando essa dor ou sofrimento for infligido por ou a instigação ou o consentimento de uma autoridade pública ou de qualquer pessoa atuando como uma incapacidade oficial. Quer dizer, tem que haver uma capacidade oficial, tem que ser alguma entidade. Isto segundo a definição das Nações Unidas. Um regime político, uma polícia política. Exato. Eu devo dizer que o Cavitop vai um nadinho além disso e entendeu que isto era um bocadinho limitativo. Portanto, aceitamos que isto seja um bocadinho extensivo. Até porque caímos numa coisa perfeitamente absurda. Já existe uma convenção europeia contra a tortura, de 1990, foi subscrito por Portugal em 1990, mas muito antes disso a Associação Médica Mundial, em 76, fez a chamada Declaração de Tóquio, que proíbe o médico de qualquer participação ou atuação no âmbito da tortura dentro deste nível que foi falado pelas Nações Unidas. Porque caímos no absurdo de entidades ditas democráticas definirem como o Supremo Tribunal dos Estados Unidos que quem define o que é tortura é o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, aceitando que a tentativa de pseudo-afogamento não é tortura, o que é, obviamente, um crime. Com certeza.
Instala-se imediatamente um estado de medo, um estado de... É que as Nações Unidas dizem aqui uma coisa perfeitamente absurda, para mim. Não inclui dor ou sofrimento, consequência apenas inerente ao resultado de sanções legais. Ou seja, desde que o Tribunal diz que está certo, está certo. Está certo, pois. Para mim não está certo. Não está certo. Bom, está para o professor para e não está para ninguém que seja bem formado e de bom senso. Quer dizer, eu acho que não. É? Quer dizer, a nudez formal, etc., todo esse tipo de coisas que fazem às pessoas para tentar intimidá-las e para tentar que elas digam o que às vezes elas nem têm nada para dizer, mas só para se safarem daquilo até dizem qualquer coisa. Até confessam crimes que não praticaram, exato. exatamente. Portanto, isto é perfeitamente absurdo. A nossa ideia, isto só para limitar, desculpa não alongar muito, é que nós estamos condicionados, em termos de Cavitop, a esta definição, quer dizer, que obriga quase uma entidade legal a ser a motivadora ou causadora da tortura, que é o sofrimento, são desde queimar com pontas de cigarros, a pseudo-afogamentos, a fazer cócegas nas plantas dos pés durante muito tempo que eu não sabia que era... Arrancar unhas, etc., que são coisas, pendurar a pessoa pelos pés e metê-lo num caixote, sei lá. Simular, como disse há pouco o doutor, que são enterrados vivos, não é? Portanto, de maneira que tudo isso são torturas que nós procuramos ajudar as pessoas e tanto nos faz, sejam legais como ilegais. Nós temos tido São pessoas, é só isso que nos interessa. É evidente, para nós é muito mais fácil os legais, porque podemos pedir ao Dr. Bento, que felizmente também nos ajuda para os que não podem ir para lá. Eu ia perguntar exatamente ao Dr. Bento, como é que as pessoas chegam até a vós? Como é que têm conhecimento destes casos? Como é que são referenciados estes casos, doutor? Bom, eu penso que a grande maioria dos casos vem até a nós de uma maneira muito simples. Nós somos uma equipa especializada nesta área. Isto é uma área que, apesar de tudo, ainda não tem... Eu digo ainda porque, enfim, Portugal está à espera de receber muito mais refugiados do que aqueles que tem hoje em dia e, portanto, como isto é um grupo ainda relativamente pequeno, vem até nós porque nós somos uma equipa especializada para os receber. Mas quem é que vos manda estas pessoas? Todas as pessoas, de maneira geral, a começar pelo Cavitop, o Serviço de Jesuítas de Refugiados, as instituições públicas, as instituições privadas, o Passa-Palavra, enfim, nós temos sempre dezenas de casos em mãos no nosso hospital e na que o Hospital Júlio de Matos é a última etapa, ou pelo menos é a referência. É ali. Mas quem nos está a ver, vamos supor que alguém que nos está a ver tem conhecimento de uma vítima de tortura. Alguém que até pela sua condição de ser vítima de tortura não fala sobre isso ou não procura ninguém, porque também sabemos que muitas vezes estas vítimas estão fragilizadas e têm dificuldade em pedir ajuda. Se alguém nos estiver a ver e considerar que há um caso de tortura próprio ou próximo de si, professor Gentil Martins, o que é que pode fazer para ter esta ajuda? Bom, o grande defeito de nós é que não nos demos a conhecer. Pouca gente sabe que nós existimos. E, aliás, este programa, uma das vantagens que vai ter é levar ao conhecimento das pessoas a existência do chamado Cavitop. Porque o que o Dr. Bento disse tem toda a razão, mas é para mim muito insuficiente, porque o que me preocupa fundamentalmente é a confidencialidade destas situações. É que a partir do momento que a pessoa vai ao hospital está registado. Tudo bem, o Dr. Bento tem toda a razão, mas a pessoa fica registada. Ora, o Cavitop, a ideia fundamental é que a pessoa não fica registada e é apoiada como pessoa. Legal ou ilegal, é perfeitamente indiferente, é uma pessoa que precisa de apoio. Portanto, quem não precisa ter medo de chegar ao Cavitop? De maneira nenhuma. A nossa preocupação é que a pessoa venha espontaneamente à vontade e à confiança. E tendo a certeza que nós não vamos divulgar a situação. Não vão denunciar. Exatamente. Não é? Pronto, não vão divulgar. Pronto. Não, é que a pessoa pode vir à vontade. E, portanto, temos a tal série de que faz parte do Dr. Osório Bento, de pessoas que, benevolamente, sem qualquer, digamos, pagamento, apoiam essas pessoas. Até porque essas pessoas muitas vezes estão fragilizadas economicamente, é claro, estão desenraizadas. E algumas até têm desconfiança e até têm medo. Já tem acontecido nossos psiquiatras terem consultas marcadas para dar apoio e as pessoas não aparecerem. E eu penso que não aparecem por terem medo de que haja alguma relação com aqueles que os torturaram. Exatamente. Quer dizer, isto é um problema um bocadinho complexo. Mas, professor, eu acho que qualquer pessoa que tenha sido torturada é uma pessoa que demorará muito tempo a confiar nos outros, não é? Exato, mas precisa de apoio. E, portanto, precisa de saber que existe alguém que os apoie. E então, nós temos estado a passar, de facto, o site
do Cavitop, para que as pessoas possam saber como chegam ao Cavitop, portanto, pelo menos através do site, têm lá todas as informações. E, portanto, quem passou por situações de tortura dentro do quadro que o professor Gentil Martins e o Dr. António Bento aqui definiram, não têm que ter medo. Se têm medo, lidem com ele, enfrentem-no, ultrapassem-no, porque a única forma de vencermos, de facto, aquilo que nos faz mal é enfrentar. Não temos outra forma. Fugir não vale a pena e estas pessoas não podem passar uma vida inteira a fugir. Não é? Isso é de facto óbvio e, portanto, hoje o que é que temos mais neste Dia Mundial da Luta contra a Tortura, para além da divulgação do Cavitop? Há mais alguma ação programada? Não, há apenas um pequeno spot que nós mandamos para as televisões e esperamos que apareça nos telejornais ou coisas desse género, que é uma coisa muito simples e que diz, por exemplo, que nós não podemos evitar um terremoto, nós não podemos evitar um tsunami, por exemplo, essas coisas, mas podemos seguramente evitar a tortura. Porque o spot é muito curto, são 18 segundos, mas traz imagens que são muito típicas. É a imagem de um tsunami, a imagem de um terremoto, com as casas a cair para ali abaixo, e depois, no fim, uma pessoa a ser torturada. É que não se identifica, obviamente. Claro, obviamente. Mas, quer dizer, dando justamente a mensagem de que há coisas que são inevitáveis, que nós não podemos fazer nada, mas que há outras que temos a obrigação de fazer qualquer coisa, nomeadamente evitar a tortura. E, sobretudo, cada um de nós tem a obrigação de, neste como noutros casos, não olhar para o lado. Nós temos muito português, ainda tem muito este estigma de ver uma coisa e não se quer meter. Não, meus amigos, nós temos que olhar para os outros e temos que os ajudar. Olhar para o lado já não serve. Portanto, eu espero ainda hoje ver esse spot, portanto, espero vê-lo amplamente divulgado. É bom que estas coisas não se confinem a um dia, que o Dia Mundial contra a Luta da Tortura seja um dia todos os dias, não é? Que todos os dias estejamos atentos a isso. Dr. António Bento, foi um gosto conhecê-lo. Desejo as maiores felicidades para o seu trabalho, porque percebo que o faz com toda a dedicação e, portanto, desejo que continue com essa força para ajudar quem precise. E o professor Gentil Martins, assim não lhe posso dizer nada. Não tenho palavras para lhe dizer nada. Deixe-me, em todo caso, dizer uma coisa que eu acho extremamente importante. Há uma declaração da Associação Médica Mundial, que é a Declaração de Tóquio de 76, que declara que o médico está proibido, em absoluto, mesmo que a lei permita a tortura, de a fazer ou de nela participar. Para nós é sagrado que em nenhuma circunstância, porque há religiões e há entidades, por exemplo, o ladrão cortou-lhe a mão, houve quem quisesse que a pena de morte fosse dada por injeção, que o médico é que dava a injeção, que ele tem muito mais treino, etc. O médico está perfeitamente proibido em qualquer circunstância. Por exemplo, quando foi o 11 de setembro, puseram-se um médico, quer dizer que tudo justificava para conseguir obter confissões. Para médicos, não. Não. Pronto, portanto, médicos não, é uma belíssima mensagem que o professor aqui deixa, o que faz, de facto, entender que alguns médicos não respeitam, de facto, aquilo para que foram devidamente preparados. Professor, mais uma vez, muito obrigada.